O Flamengo foi até a Vila Belmiro, conquistou 3 pontos, retomou o caminho das vitórias, assumiu a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, mas nas redes sociais a torcida não está nada satisfeita com as atuações recentes do rubro-negro. Sofreu 2 gols, já são 6 nos últimos 2 jogos e tem muita gente reclamando. E aí, o Flamengo jogou mal? Jogou bem? Taticamente foi bem? Tecnicamente? O que o Sampaoli achou do jogo? Vamos entrar no detalhe dessa partida logo depois que eu rodar a vinheta. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, eu já volto. Vamos falar de tática? Bom, gente, antes da gente seguir, quero reiterar aqui o pedido do like. Não esquece de deixar o like, que é realmente importante para o crescimento do canal. E vamos falar sobre essa partida na Vila Belmiro. Quarta vitória seguida do Flamengo na Vila Belmiro, desde aquela derrota por 4-0 lá contra o time do São Paulo em 2019. O Flamengo, toda vez que vai à Vila, ganha. Então é um terreno que o Flamengo se sente confortável, se sente à vontade ali, um campo de jogo que está funcionando bem para o rubro-negro. Então vamos esmiuçar taticamente essa partida, vamos entrar nos detalhes desse jogo agora. Bom, então a thumb desse vídeo vocês viram aí, longe do ideal, mas com amor pela bola e pelo gol. Por que tá longe do ideal? Quem falou isso não fui eu, foi o próprio São Paulo na entrevista coletiva. E dá para perceber também que o Flamengo pode render mais, a gente vai falar sobre todos esses detalhes durante esse vídeo. Então, ao mesmo tempo que tá longe do ideal, teve 67% de posse de bola, teve amor pela bola, como o São Paulo gosta, e ele elogiou isso também na coletiva, ele falou sobre isso, é importante a gente pontuar. E amor pelo gol, porque o Flamengo é o ataque mais positivo, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tá? Bom, falando rapidinho sobre as formações, o Santos teve só uma mudança em relação ao que a gente tinha visto nas prévias, o que eu tinha colocado aqui no pré-jogo. O Gabriel Inocêncio foi jogar na lateral direita, com o Lucas Pires na lateral esquerda, né? E o Flamengo teve várias mudanças em relação ao que se imaginava, que estava dizendo nas prévias. Parece que o X9 está realmente de férias, né? Bom, o Flamengo teve o Thiago Maia no banco, surpreendentemente. Entrou com o Gerson, Vitor Hugo, como se essa trinca nesse espécie de 4-3-3, mas que a gente também pode interpretar como um 4-1-2-3 ou até como um 4-2-3-1, porque o próprio Sampaoli fala do Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta, fazendo o papel do Arrascaeta. Mas no campo ele fez um papel um pouco diferente, uma função um pouco diferente. A gente vai falar sobre isso também. E o Gabi de centroavante botou o Pedro no banco de reservas. Bom, vamos aqui agora para as imagens para o campo de jogo. E eu quero mostrar para vocês que às vezes até na própria formação base ali, quando o jogo vai começar, a gente já consegue ter uma ideia do que o treinador pode pretender, né? Então quando eu olhei antes da bola rolar, eu até fiz questão de guardar essa imagem, porque já mostrava que o Ribeiro estava mais avançado, que já o Ribeiro já estaria em amplitude, e isso já me chamou a atenção já no primeiro momento, antes da bola rolar. E aí, é claro que isso acabou se confirmando. O Flamengo optou por uma saída sustentada. O Santos gosta de subir com vários atletas para pressionar. Não é uma pressão muito agressiva, mas faz um cinturão de 4 atletas ali na frente. O Marcos Leonardo com o Lucas Lima mais centralizados e os 2 pontos, os 2 extremos. E aí faz uma espécie de 4-2-4 e acaba deixando espaço nas entrelinhas o Flamengo sobre explorar. Vamos falar também mais um pouquinho sobre isso já já. Bom, e aí o Flamengo optou por essa série sustentada. Você atrai os seus oponentes para o seu campo, você traz eles para te pressionar e você joga a bola nas costas dele. Essa era a ideia e até que funcionou bem, né? Então a gente viu o Wesley muito mais baixo, bem diferente do que a gente tinha visto nos últimos jogos. E aí eu acho isso interessante porque o São Paulo mostra essa versatilidade, isso me agrada. Então ele pensa o seguinte: vou fazer dessa forma hoje porque é assim que eu vou conseguir tirar proveito do time, é assim que eu vou conseguir tirar proveito das vantagens e atacar as vulnerabilidades do meu adversário. Então eu acho isso bastante interessante no São Paulo. Aqui, para mostrar como é que o Wesley estava realmente fazendo um papel diferente ontem, mais por dentro. Em alguns momentos, claro que ele trocou com o Everton Ribeiro, isso é óbvio, mas a gente viu o Ribeiro com o pé na linha. Nesse ponto, eu não achei uma boa escolha do São Paulo, tá? Acabei de elogiá-lo e agora vou tecer uma crítica. Eu acho que o Ribeiro não pode estar tanto com o pé na linha assim. O Ribeiro precisa de um lateral que dê amplitude. Não funciona muito essa posição do Ribeiro
tanto em amplitude, porque espaço de força não é do Ribeiro. O Ribeiro é jogador de espaço de habilidade, né, de meio espaço, de corredor central, ou de fora para dentro, trazendo de fora para dentro, mas não com o pé na linha, precisando usar esse arranque. A ideia era usar o Wesley ultrapassando por dentro. O Wesley tem muito esse sentido, esse entendimento de ultrapassar por dentro quando o Ribeiro vai fora. Só que acabou que o jogo foi muito pela esquerda e acabou que o Flamengo usou pouco esse lado direito e tirou muito o Everton Ribeiro do jogo. Isso é a crítica que eu tenho para fazer em relação, especialmente ao primeiro tempo do Flamengo, né? Não gostei do Ribeiro estar tão fora do jogo. O Ribeiro é um cara que tem que pegar na bola, que tem que estar participando do jogo, especialmente com bola, né? Então senti muita falta do Ribeiro no primeiro tempo, com o pé na linha, em amplitude, não é a dele. E nesse ponto eu acho que o São Paulo não foi muito bem, não. Aqui as dinâmicas do lado esquerdo, né? O Flamengo atacou muito mais pelo lado esquerdo, né? Especialmente no primeiro tempo. O Cebolinha, que era quem dava amplitude, você tinha o Gerson atacando esse espaço pelo meio espaço ali, para aquela região que eu marquei ali. E aí você às vezes tinha uma troca, né? Muito interessante também perceber que havia essas trocas. Então, nesse momento aqui, por exemplo, dessa imagem aqui, o Gerson é que tá fora e o Cebolinha tá tentando passar por dentro. Funcionou muito bem essas ultrapassagens. Quem estava ultrapassando por dentro sempre recebia essa bola na profundidade e o Flamengo conseguiu machucar por ali. O próprio Gerson conseguindo bons dribles, o Gerson muito bem na partida. A gente vai falar também mais um pouquinho sobre o Gerson na sequência. Então fica aqui comigo, já deixou seu like? Deixa o like aí. Quando o Flamengo baixava um pouco mais o bloco, me chamou a atenção esse 4-1-4-1. O Pulgar ficou bem preso mesmo, como camisa 5, tanto na construção quanto na parte defensiva. Quando o Flamengo baixava o bloco, ficava assim como esse cara varrendo esse entrelinhas, responsável por defender a frente da área, ali à frente da linha de zagueiros, à frente da linha de defensores, né? Então, interessante notar isso, eu quis trazer aqui para vocês. Aqui alguns números que eu quis trazer para vocês do primeiro tempo, e até botei com a setinha aí que me chamou mais atenção. A posse de bola no Flamengo com 73%. E assim, para a gente poder falar um pouquinho mais do primeiro tempo, em relação aos números e em relação às dinâmicas, o Flamengo ficou muito com a bola. A ideia estava clara de poder defender com bola, manter posse de bola, que foi o que não aconteceu em Bragança Paulista. O Flamengo foi ajudado pelo seu adversário, porque o Santos não marca muito bem, uma marcação por zona muito pouco pressionante, que deixa espaços. O Santos não disputa muito bem, especialmente perde muita segunda bola, perde rebote. O primeiro gol do Flamengo do Cebolinha, o Flamengo consegue fazer um cruzamento do lado oposto. Cada vez mais essa situação vem se repetindo. O Fabrício Bruno tentando fazer no Léo Pereira, né? E aí o Flamengo fica com a segunda bola, o Santos perde essa disputa. O Gerson dá uma assistência meio que sem querer, enfim. Ele sobe ali para incomodar, a bola bate nele, encosta nele ali e a bola sobra pro Cebolinha. Então o Flamengo se aproveitando dessa incapacidade do Santos de disputar, de ser mais incisivo nas suas abordagens, na sua agressividade, vamos dizer assim. Só que aí o Flamengo acaba também sofrendo gol, né, de empate, numa bobeira, numa falha coletiva. O Ayrton Lucas não vai muito bem numa disputa pela lateral, até um pouco, eu diria, displicente, bastante infeliz na jogada. O Wesley também hesita na hora de fazer o corte, não consegue fazer o corte. E aí o Léo Pereira também acaba não acompanhando o Mendonça. Gente, o Léo Pereira não acompanhar o Mendonça na velocidade é normal. O Mendonça é um atleta muito veloz. Agora, ele não tentar acompanhar, ele não tentar estar mais próximo, tentar dar um carrinho, tentar alcançar essa bola, me chamou a atenção. Talvez ele não tenha percebido a presença do Mendonça e aí falta mapear o espaço, faltou olhar para trás, faltou dividir referência, olhar para a bola e cuidar do seu opositor nas costas. Então, foi bem infeliz o Léo Pereira também nesse lance. O primeiro tempo terminou 1-1. Então me chamou a atenção o Santos conseguir 3 contra-ataques. O Flamengo falhou um pouco nessa transição, cedeu os contra-ataques para o Santos. Era notório perceber que eram dois times sem confiança no jogo, né? Na medida que o Flamengo fez um gol, cresceu um pouco mais a confiança, mas nitidamente os jogadores não tentando o passe mais difícil, não identificando as vantagens, não arriscando jogadas mais difíceis. E o Santos também é um time muito sem confiança, como eu já falei, defensivamente frágil, tentando só as jogadas com os extremos, tentando contra-ataque. E aí o Flamengo trocou 394 passes. Quase 400 passes em um tempo, é muita coisa. E isso acaba também mostrando como o Flamengo quis valorizar a posse de bola, mas acabou tocando demais a bola, rodando demais a bola. Interessante porque você se protege, não sofre. E aí o Flamengo pecou um pouco nessa questão de ser mais incisivo, na minha opinião. Então a ideia de ter bola é interessante, mas faltou ser mais incisivo, como eu falei, arriscar e tentar jogadas mais difíceis. O time voltou algumas casinhas na questão da confiança, né? Mais um dado que me chamou a atenção também foi o acerto de bola longa. O Flamengo bem feliz nas bolas longas. Uma boa porcentagem de acerto de bola longa também. E aí começa o segundo tempo. Esse print aqui já é 23 minutos, tá? Então, assim,
foi o print que eu escolhi. Mas desde o segundo tempo, o Flamengo já mudou um pouco essa estrutura da saída de bola. E isso foi essencial para que o próprio segundo gol acontecesse. Por quê? Porque o Flamengo voltou a usar o Wesley bem adiantado. Você vê aí, né, os dois zagueiros, o Cunha está adiantado aí também para gerar uma superioridade numérica. O Ayrton Lucas ali presente também. Nesse caso aí já está o Thiago Maia em campo, então já estão os dois volantes fazendo esse duplo pivô aí. Mas desde o início do segundo tempo já era essa estrutura do Pulgar na frente dos zagueiros e do Ayrton, uma saída 3+1. Agora aí já era uma saída 3+2 quando o Thiago entra. E o Wesley está bem adiantado. E quando o Wesley está mais adiantado, o Flamengo usa o Everton Ribeiro um pouco mais dentro, como ele prefere jogar e como ele atua melhor. E aí o Flamengo bota mais o Wesley no jogo e bota mais o Ribeiro no jogo, passa a atuar um pouco mais pelo lado direito. E o que que isso acaba gerando? Acaba gerando isso aqui, ó, mais gente do lado direito, o Flamengo com o Vitor Hugo aqui, com o Pulgar, com o Everton Ribeiro, com o Wesley, e aí a jogada começa com o Ribeiro e termina com ele também. Olha como é que o Santos é um time frágil defensivamente, né? Porque deixa o zagueiro aqui, o Messias, com dois adversários, né? Com o Ribeiro e com o Vitor Hugo, se eu não me engano, que está ali com o Ribeiro, né? Fica nesse 1 contra 2. O Ribeiro percebe essa vantagem e faz esse ataque ao espaço na frente, pela frente. Se movimentou muito bem, muito inteligente. O Ribeiro tem alguns gols de cabeça na carreira, mesmo sendo muito baixo, porque ele tem um gesto técnico muito bom, ele cabeceia bem, ele sabe fazer o movimento bem, e ele enxerga muito bem a vantagem, consegue algumas vezes se movimentar bem dentro da área. É claro que para um atleta tão baixo quanto ele é mais difícil, mas ele vai bem nesse tipo de jogada. E aí, de novo, né, como o Santos deixava espaço, como o Santos é um time que tem dificuldade de fechar as linhas de passe, de fechar os espaços, como as linhas se movimentam de forma desorganizada, e é só mexer um pouquinho a bola, é só entender um pouquinho os espaços e tentar arriscar um pouco mais, jogar poucos toques. Nesse caso, o Gerson jogou de primeira bola para o Pulgar, e esse aí é o lance do terceiro gol, né? O Pulgar já um pouco mais adiantado no campo de jogo, quando o Maia entra, o Pulgar se sente mais à vontade um pouquinho para poder avançar em alguns momentos, e essa aí é a segunda situação que o Pulgar já estava um pouco mais avançado, eu tinha acabado de perceber o Pulgar mais avançado, e aí, nessa segunda situação, ele já consegue fazer o gol, e o Santos muito, muito vulnerável, assim, time muito frágil defensivamente, e o Flamengo acabou conseguindo fazer 3 gols e até poderia ter feito mais, porque o time do Santos acabou oferecendo bastante espaço. Quando o Ângelo entra, né, quando o Santos faz as mudanças, especialmente com a entrada do Ângelo, o Flamengo tem uma certa dificuldade ali de defender essa região aí que eu marquei. Eu aí destaquei o Ângelo porque ele realmente entrou bem, um jogador muito bom de 1 contra 1, muito rápido, faz esse diagonal de fora para dentro, esse arraste muito bem. E o Flamengo tem um pouco de dificuldade no início. Logo que o Ângelo entra, o Flamengo tem dificuldade de defender esse espaço, esse meio espaço pelo lado esquerdo aí, o Flamengo estava sofrendo para defender. Então, mas depois o Flamengo conseguiu ajustar, acertou, fechou esse espaço, o Maia recuando, o Bruno Henrique também fazendo parte desse 4-4-2 aqui, ó. O Flamengo conseguiu fechar melhor esse espaço. O Ângelo indo mais para fora para o enfrentamento com o Ayrton Lucas acabou sofrendo mais, porque o Ayrton Lucas é bom nesse 1 contra 1, muito rápido, então na hora que tenta dar o tapa para ganhar dele na velocidade, é muito difícil de conseguir ganhar, porque ele tem uma arrancada muito forte, né? Aqui alguns números finais da partida, o Flamengo tendo 10 finalizações é pouco, né? Como eu falei, o Flamengo foi pouco incisivo, acabou sendo contundente, porque teve 10 finalizações e acabou fazendo 3 gols. O Flamengo é um time que tem sido eficiente, sim, nas suas finalizações, ao contrário de um período não tão distante assim, né, em que o Flamengo deixava de fazer gols, perdia muitas chances. Essa chavinha mudou. O Flamengo deu 716 passes, é muito passe. O Flamengo realmente conseguiu valorizar a posse de bola. Como eu falei, poderia ter sido mais incisivo, mas a ideia era essa, e nesse ponto o São Paulo elogiou. Índice de acerto de passe interessante também, 88%, mas aí também tem a ver com não tentar tantos passes difíceis, né? Quando você acaba sendo mais conservador no seu espaço, a chance de você acertar, de ter um porcentagem de acerto grande é maior, então, mas é interessante perceber que 88% é um índice legal, é um índice interessante de se ter no final do jogo. E o Flamengo bem nos dribles também, né? Uma porcentagem boa de sucesso nos dribles. O Flamengo conseguindo bastante drible com o Gerson. O Gerson foi bem feliz nos dribles. O Cebolinha também. Posicionamento médio dos jogadores, também queria trazer para vocês, né? O Gerson acabou ficando como o cara mais centralizado ali nesse meio espaço, porque ele acabou atuando pelo lado direito. Interessante lembrar, ressaltar, acabei não falando sobre o segundo tempo, sobre quando o Maia entra, né? E o Gerson vai para o lado direito, ele também trabalha bem ali, também acaba rendendo para aquele lado. Então fez uma ótima partida o Gerson.
Interessante perceber o Wesley e o Ayrton Lucas bem mais recuados no campo de jogo aí nesse posicionamento médio dos jogadores, né? Os dois zagueiros também. O Pulgar bem centralizado, bem corredor central, bem na frente dessa linha dos zagueiros. Ele fez bem esse camisa 5 mesmo, né? E o Cebolinha como o cara mais adiantado, dando... E o Cebolinha como o cara que deu amplitude, que deu profundidade e que foi o cara que foi muito utilizado no primeiro tempo, tocou muito na bola e foi bem, fez o primeiro gol, foi importante, né? E aí, bom, ressaltar o Gerson, né? 8 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 gols, 6 assistências, passou a ser o líder. Ontem ele deu 3 assistências. Como eu já falei, uma meio sem querer, ele subiu ali para disputar a bola meio que bate nele e sobra pro Cebolinha, as outras duas bem propositais mesmo, cruzamento, mais um cruzamento do lado oposto, o Flamengo cada vez mais sendo forte nessa jogada, cruzamento pro Everton Ribeiro que ele faz, e depois o passe pro Pulgar também, passe de primeira, muito interessante. O Gerson rende muito bem com o São Paulo faz esse jogador render e tem se destacado. Impressionante como ele também tem driblado bem, 15 dribles certos, cada vez mais eficiente. Ele é bom driblador, importante. Ele também sendo utilizado dessa forma que ele pode potencializar o drible dele, que ele é bom. 19 passos decisivos. Muito bem o Gerson. E aí, trouxe também esse print aí também do SofaScore no Twitch, né? É interessante, o Flamengo passou a ser o time com mais gols do Campeonato Brasileiro, melhor ataque, 24. Mais chances claras também, criadas. O que menos precisa de chute para marcar, né? Então, o Flamengo sendo contundente, como o Sampaoli já desejava. Interessante também perceber que marcou ao menos 3 gols em 5 dos 12 jogos da competição. Então, bem interessante. Então, defensivamente, o Flamengo tomou 6 gols nos últimos 2 jogos e há problemas defensivos que precisam ser corrigidos. Mas o lado positivo disso, olhando o copo meio cheio, é que o ataque vai muito bem, obrigado. Tirando o jogo lá em Bragança Paulista, que foi um jogo totalmente atípico e à parte de tudo. O Pulgar, muito bem. E o Bruno Henrique, que eu acho que não foi um destaque da partida, mas me chamou a atenção a entrada dele no jogo com intensidade, com muita participação, muito participativo, né, melhor dizendo. Então, muito legal ver o Bruno Henrique entrar bem, participar, mostra mais confiança, de novo entrando bem. Dessa vez não teve gol, mas gostei da atuação dele. E, inclusive, acho que pode ser uma opção para o jogo de quarta-feira. Bom, gente, para a gente encerrar, já falei basicamente tudo. Quero fechar dizendo que existe uma necessidade de equilíbrio, né? Existe uma necessidade do Flamengo encontrar esse caminho do equilíbrio, ou seja, sofrer menos gols, ser um time mais sólido defensivamente, sofrer menos com os contra-ataques. Isso passa muito por essas casinhas para trás que o Flamengo andou em relação a foco, concentração, tanto com bola no ataque. O Flamengo no segundo tempo teve alguns momentos em que podia ter matado o jogo e a gente viu algumas situações em que o Flamengo chegou a ser até um pouco displicente, não conseguiu aproveitar com mais foco, parecia desfocado. E em alguns momentos também os gols que sofreu foram bem de situações também de estar sem foco. O time parecia aquele time do início do trabalho do Sampaoli, quando sofreu aqueles gols bobos, por exemplo, contra a Internacional, contra a Botafogo. Então, acho que o Flamengo precisa retomar o caminho da confiança. Taticamente, achei uma partida boa. Acho que o plano de jogo foi bem escolhido. O São Paulo foi bem, tirando o fato, como eu já falei, do Ribeiro lá, um pé na linha que não me agradou, mas de uma forma geral, o plano de jogo foi bem escolhido pelo argentino. As movimentações das dinâmicas do lado esquerdo funcionando muito bem, com essas ultrapassagens, o Flamengo trocando Gerson fora e aí o Cebolinha vai dentro e vice-versa, o Ayrton Lucas chegando. O Gabi também é importante, ele é um cara que gera muito jogo em relação à movimentação, gera linha de passe, tenta o facão. Poderia ter recebido algumas bolas o Gabi no facão. E aí a gente fala de novo sobre o time que não tem confiança, né? Para mim tá bem claro quando o time não consegue fazer esse passe difícil, esse passe que vai romper a última linha pro facão do Gabi, é confiança, né? Então, isso para mim também evidencia essa questão um pouco da confiança do Flamengo. Bom, gente, era isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo e abraço. Fui. Até nosso próximo vídeo. Valeu.